Capítulo 22. Reinado de Ocosias. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram o rei Ocosias, seu filho mais novo, pois a tropa que, com os árabes, tinha invadido o acampamento, mataram os mais velhos. Assim, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália e era filha de Amri. Também ele imitou a conduta da casa de Acabe, pois sua mãe dava-lhe maus conselhos. Fez mal aos olhos de Yahvé, como a família de Acabe, pois foram eles que, para sua ruína, se tornaram seus conselheiros após a morte de seu pai. Seguiu também o conselho deles e marchou com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para combater Azael, rei de Arã, em Ramote de Galaade. Mas os arameus feriram Jorão e ele voltou a Jezreel para curar os ferimentos que recebera em Ramote, ao combater Azael, rei de Arã. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, porque ele estava enfermo. Deus fez dessa visita a Jorão a perda de Ocosias. Depois de chegar, saiu com Jorão para combater Gel, filho de Namsi, ungido por Yahvé para exterminar a casa de Acabe. Enquanto fazia justiça contra a casa de Acabe, Geu encontrou os oficiais de Judá e os sobrinhos de Ocosias, seus servos. Matou-os. Depois passou a procurar Ocosias. Apoderaram-se dele quando tentava esconder em Samaria e o trouxeram a Geu, que o escutou. Mas foi-lhe dada uma sepultura, porque diziam: é o filho de Josafá que buscava Yahvé de todo o coração. Não havia ninguém na casa de Ocosias que estivesse em condição de reinar. O crime de Atalia. Quando a mãe de Ocosias, Atalia, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real da casa de Judá. Mas Josabá, filha do rei, retirou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens filhos do rei, que estavam sendo massacrados, e o colocou com sua ama no quarto dos leitos. Assim, Josabá, filha do rei Jorão, esposa do sacerdote Joiada, irmã de Ocosias, ocultou-o das visitas de Atalia e evitou que ela o matasse. Ficou 6 anos com eles, escondido no templo de Deus, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Capítulo 23. Coração de Joás e morte de Atalia. No 7º ano, Joiada decidiu agir. Mandou chamar os comandantes de centenas. Azarias, filho de Gerom, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Macias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zecri, que estavam ligados a ele por uma aliança. Percorreram Judá, reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes de família israelitas. Vieram a Jerusalém e toda essa assembleia concluiu uma aliança com o rei no templo de Deus. Eis o filho do rei, disse-lhes Joiada, que ele reine como Yahvé, e declarou a respeito dos filhos de Davi. Eis o que fareis enquanto 1/3 de vós, sacerdotes levitas e porteiros das entradas, entrar para o sábado. Outro terço estará no palácio real e o terço restante na porta do fundamento, e todo o povo nos pátios do templo de Yahvé. Que ninguém entre no templo de Yahvé, exceto os sacerdotes e os levitas em serviço, pois eles são consagrados. Todo o povo observará as ordens de Yahvé. Os levitas rodearão o rei de todos os lados, cada um com suas armas na mão, e acompanharão o rei a todo lugar que ele for. Mas todo aquele que entrar no templo será morto. Os levitas e todos os de Judá executaram tudo o que lhes ordenara o sacerdote Joiada. Cada qual reuniu seus homens, os que começavam a semana e os que terminavam, pois o sacerdote Joiada não dispensou nenhuma classe. Depois, o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças e os escudos grandes e pequenos que pertenceram a Davi e estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul ao ângulo norte do templo.
rodeando o altar e o templo para fazer a volta em torno do rei. Então trouxeram o filho do rei, cingiram-no com o diadema e deram-lhe o documento da aliança. Depois, Joiada e seus filhos deram-lhe a unção real e clamaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia os gritos do povo que corria para junto do rei e o aclamava, veio em direção ao povo do templo de Yahvé. Quando viu o rei de pé sobre o estrado à entrada, os chefes dos tocadores de trombeta perto do rei, todo o povo da terra gritando de alegria e tocando as trombetas, e os cantores com os instrumentos musicais, dirigindo o canto dos hinos, Atalia rasgou as vestes e bradou: Traição! Traição! Mas Joiada mandou que saíssem os oficiais de centenas que comandavam as tropas e disse-lhes: Arrastai-a para fora por entre as fileiras e, se alguém a seguir, passai-o a fio de espada. Pois o sacerdote dissera: Não a mateis no templo de Yahvé. Agarraram-na e, quando ela chegou ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, foi morta nesse lugar. A reforma de Joiada. Joiada concluiu entre todo o povo e o rei uma aliança pela qual o povo se comprometia a ser povo de Yahvé. O povo todo dirigiu-se depois ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada estabeleceu postos de vigilância no do templo de Yahvé, confiados aos sacerdotes levitas. Foi a ele que Davi deu como quinhão o templo de Yahvé, a fim de oferecer os holocaustos de Yahvé, como está escrito na lei de Moisés, na alegria e com cânticos, segundo as ordens de Davi. Instalou porteiros na entrada do templo de Yahvé, para que de forma alguma lá penetrasse uma pessoa impura. Depois chamou os chefes de centenas, os notáveis, os que exerciam autoridade sobre o povo e toda a população da terra, e disse ao rei que descesse do templo de Yahvé. Entraram no palácio real pela porta superior e fizeram o rei sentar-se no trono real. Todo o povo da terra estava em festa e a cidade tranquila. Atalia fora morta pela espada. Capítulo 24. Joás restaura o templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébias, e era de Bezebéa. Joás fez o que agradava aos olhos de Yahvé por todo o tempo que viveu o sacerdote Joiada, que o fizera casar-se com 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Mais tarde Joás resolveu restaurar o templo de Yahvé. Convocou os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Ide pela cidade de Judá e recolhei de todo Israel dinheiro para restaurar o templo de vosso Deus, segundo as necessidades de cada ano. Fazei isso rapidamente, mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar Joiada, o chefe deles, e disse-lhe: Por que não exigiste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo de Moisés, servo de Yahvé, e da Assembleia de Israel para a tenda do testemunho? Atalia e seus filhos, pervertidos por ela, devastaram o templo de Deus e fizeram com que as coisas sagradas do templo de Yahvé servissem aos baís. E o rei ordenou que se fizesse um cofre para ser colocado diante da porta do templo de Yahvé. Proclamou-se em Judá e em Jerusalém que era preciso levar a Yahvé o tributo que Moisés, servo de Deus, tinha prescrito a Israel no deserto. Todos os oficiais e todo o povo vieram com alegria colocar o tributo no cofre até enchê-lo. Ora, no momento de levar o cofre à administração real, que estava confiada aos levitas, estes viram que havia nele muito dinheiro. O secretário real veio com o comissário do sacerdote-chefe, retiraram o cofre, esvaziaram-no e depois o recolocaram em seu lugar. Fizeram assim diariamente e recolheram muito dinheiro. O rei e Joiada deram esse dinheiro ao empreiteiro encarregado das obras do templo de Yahvé. Os assalariados pedreiros e carpinteiros puseram-se a restaurar o templo de Yahvé. Artífices em ferro e em bronze também tomaram parte nas obras de restauração.
Os empreiteiros se puseram a trabalhar e as obras de restauração progrediram em suas mãos. Reedificaram o templo de Deus em seu estado primitivo e o consolidaram. Terminadas as obras, levaram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro. Com ele foram feitos utensílios para o templo de Yahvé, objetos para o ministério e os holocaustos, taças e objetos de ouro e prata. Assim puderam oferecer o holocausto perpétuo no templo de Yahvé por todo o tempo em que viveu Joiada. Depois, Joiada ficou velho e morreu, repleto de dias. Tinha 130 anos quando morreu, e foi sepultado com os reis na cidade de Davi, pois ele tinha praticado o bem em Israel para com Deus e seu templo. Apostasia de Joás e castigo. Após a morte de Joiada, os oficiais de Judá vieram prostrar-se diante do rei, e desta vez o rei os ouviu. O povo de Judá abandonou o templo de Yahvé, Deus de seus pais, para prestar culto aos postes sagrados e aos ídolos. Devido a este pecado, a ira de Deus se abateu sobre Judá e sobre Jerusalém. Foram-se enviados profetas para os conduzirem a Yahvé. Embora tivessem dado testemunho contra eles, não lhes deram ouvidos. O Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se apresentou diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos de Yahvé, de sorte que já não prosperais. Já que abandonastes a Yahvé, ele vos abandona. Reuniram-se então contra ele e, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio do templo de Yahvé. O rei Joás, esquecido de generosidade que lhe havia testemunhado Joiada, pai de Zacarias, matou Zacarias, seu filho, que ao morrer gritou: Yahvé o verá e pedirá contas. Aconteceu que no final do ano o exército dos arameus marchou em guerra contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, exterminou entre o povo todos os chefes e enviou todos os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos arameus tivesse vindo com apenas poucos homens, Yahvé entregou em suas mãos um exército considerável, porque tinha abandonado a ele, o Deus de seus pais. Os arameus fizeram justiça contra o Joás, e quando se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus servos conspiraram contra ele para vingar os filhos do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Assim morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Eis os nomes dos conjurados: Zabade, filho de Semate, o Amonita, e Jezabade, filho de Semarite, a Moabita. Quanto a seus filhos, a importância do tributo que lhe foi imposto e a restauração do templo de Deus, tudo está relatado no Midraxe do livro dos reis. Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Vou dar uma pausa aqui e continua no próximo.